Bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2. Nós estamos de cara nova e agora, graças à nossa equipe de marketing e do FaceEduca. Primeiramente, antes de começar a aula aqui, eu queria que vocês dessem uma visitada depois no nosso Instagram, porque a gente tem conteúdo e quiz com perguntas sobre Enem lá para vocês, para ficar uma coisa mais interativa, um pouco mais descontraída. E às vezes a gente tem lives com temas de atualidades, envolvendo pessoal de história, biologia. De vez em quando a gente tem uns sorteios também, então vale a pena vocês irem lá dar uma conferida. Agora começando a aula de fato aqui, primeiramente eu vou dar uma motivação para vocês do porquê utilizar transformações trigonométricas. Em algum momento da vida vocês devem ter se dado conta que a vida não é bonita, então nem sempre a gente vai ter ângulos de 30, 60, 45, ou esses ângulos básicos aqui de 0, 90, 180, 270 para a gente resolver exercício. Às vezes a gente vai ter uns ângulos de 15, 75, 150, 330 e muitos outros exemplos bizarros aí. Alguns deles a gente consegue calcular de uma maneira fácil, vocês vão ver, e é isso que a gente vai estar vendo aqui hoje. Como é que a gente calcula seno, cosseno e tangente desses ângulos não notáveis. Para simplificar essas contas, a gente vai sempre tentar transformar esse ângulo numa soma de dois outros ângulos que a gente conhece, ou mais para frente você vai ver que na subtração de dois ângulos que a gente conhece. Primeiro vamos ver como a gente faz quando é a soma de dois ângulos. Por exemplo, eu tenho um ângulo conhecido B, que eu conheço o seno e o cosseno dele, e tenho um ângulo conhecido A, que eu conheço o seno e o cosseno dele. Lembrando que isso aqui é A e isso aqui tudo é B. Então eu somo A, o ângulo A mais o ângulo B, eu tenho um ângulo aqui, né, resultante, que vai dar aqui, que é o ângulo A mais B. Então, o seno dele vai estar aqui em cima e o cosseno dele vai estar aqui. Perceba que não é só somar o seno de B com o seno de A, porque o seno de B está aqui em cima e o seno de A está aqui embaixo. Se somar, não vai dar aqui no meio. Aqui, então, você soma cosseno de B com cosseno de A e dá uma coisa do outro lado aqui. Não é bem assim, né? Então, a gente vai ver como a gente começa a fazer isso aqui, então. Primeiro, vamos ver o seno da soma de dois ângulos, que é esse valor aqui. Eu queria muito demonstrar essa forma para vocês, mas eu acho que aí perde um pouco o objetivo da aula. Quem tiver interesse pode me mandar um e-mail e eu mando a resolução com a demonstração. É uma demonstração interessante até. Vocês vão achar em alguns lugares aí na internet também. É bem interessante de ver. Então, eu não vou passar musiquinha para vocês decorarem. Eu acho que à medida que vocês forem fazendo exercício, vocês vão acabar decorando essas fórmulas. Tem que fazer exercício. É o melhor jeito de aprender. Mas se vocês quiserem, tem muito vídeo explicando isso aí com musiquinha. Se vocês quiserem, vocês podem ver. Então, o seno de A mais B, eu tenho que vai ser o seno de A vezes o cosseno de B mais seno de B vezes o cosseno de A. Perceba que eu estou dando destaque aqui para esses sinais. Vocês vão ver por quê. Por causa disso aqui, ó. Agora, olha o cosseno da soma. Ainda é uma soma, ainda é o A mais B, um ângulo A mais B, que vai dar nesse ponto aqui. Não exatamente, eu estou supondo que seja esse ângulo seja dessa abertura aqui, mas isso é só um chute. Eu não sei onde ele vai ficar, porque eu não conheço os ângulos. Mas olha que interessante. Agora eu tenho o cosseno de A mais B. Aqui é uma soma, igual cosseno de A, cosseno de B, menos seno de B vezes seno de A. Vocês perceberam então que quando é seno aqui, o sinal se conserva, é mais e mais, e quando é cosseno, o sinal inverte? Isso sempre vai acontecer. Então vocês já começam a ficar esperto com isso. E quando é seno vezes cosseno, seno vezes cosseno. Quando é cosseno vezes cosseno e seno vezes seno. À medida que vocês forem usando isso várias e várias vezes, isso vai entrar na cabeça de vocês, vocês não esquecem mais. Agora, nem sempre eu vou conseguir transformar para uma soma de dois ângulos. Talvez eu consiga transformar para uma diferença de dois ângulos. Por exemplo, um ângulo de 90. Exemplo, não tem nada a ver com isso aqui. Um ângulo de 90 menos um ângulo de 60, eu tenho um ângulo de 30.
Eu já sei o seno e cosseno de 30, mas é só um exemplo de como eu conseguiria achar o seno e cosseno de 30 com 90 e 60, fazendo a diferença deles. Agora, vamos ver como é que fica o seno e cosseno para essa diferença aqui. O seno da diferença vai dar um valor aqui. Novamente, isso aqui é só um chute. Pode dar aqui, como pode dar em qualquer outro lugar, dependendo do ângulo. Como eu falei anteriormente, quando é seno, o sinal se conserva. Tá vendo? O sinal está conservando. A regra é a mesma. É seno, então é seno vezes seno vezes cosseno. Tranquilo? Seno de A menos B igual a seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Cosseno, como esperado, agora é uma diferença, né? A menos B, a gente vê que o sinal inverte. Aqui era menos e agora virou mais. Menos e mais. E como é cosseno, cosseno vezes cosseno, mais seno vezes seno. Novamente, é fazendo muito exercício que isso vai acabar entrando na cabeça de vocês. E aqui eu fiz um resuminho então e vou aproveitar para falar da tangente. A tangente não é tão frequente, igual o seno e cosseno. A gente vai usar menos. E quando a gente tiver que usar, olha como é que é bem mais fácil do que decorar essa fórmula monstruosa aqui. Se você esquecer, é só você fazer o seno de A mais B dividido por cosseno de A mais B. Porque tangente, vocês lembram lá da primeira aula que eu falei que era seno sobre cosseno? Mesma coisa aqui, tangente de A mais B é seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. E tangente de A menos B é seno de A menos B sobre cosseno de A menos B. Eu, pessoalmente, não decoro essa fórmula aqui. Eu prefiro nem que seja calcular o seno para depois calcular o cosseno e aí eu calculo a tangente. Eu não acho que vai dar a pena decorar essa fórmula. Mesma coisa para essa de baixo. E aqui eu deixei um resumo então do seno de A mais B, seno de A menos B, como é que fica o sinal, né? Quando é seno o sinal se conserva, quando é mais, menos, menos. E quando é cosseno, o sinal inverte. Menos, mais, menos. Aí vocês resolvem bastante exercício. Então vamos pegar um exemplo aqui. Um ângulo de 15 graus. Eu consigo achar 15 graus, posso conseguir achar 15 graus de várias maneiras diferentes, mas vamos pegar uma mais óbvia aqui. Vou pegar o ângulo de 45, que eu sei o seno e o cosseno. Vou pegar o ângulo de 30, que eu sei o seno e o cosseno. E se subtrair 30 de 45, eu acho 15 graus. Então a gente vai ter um caso aqui de A menos B, porque é 45 menos 30. E como é que é seno de A menos B? É seno de A cosseno de B menos, porque em seno o sinal conserva, seno de B vezes cosseno de A. O A vai ser o 45 e o B vai ser o 30. Então olha aqui, seno de 45 menos 30 igual seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 cosseno de 45. Seno de 45 eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30 eu sei que é meio. Cosseno de 45 eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Vou multiplicar tudo que está em cima e tudo que está embaixo. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 2 vezes 3. Vocês podem ver isso lá na aula de raízes da professora Bárbara. E 2 vezes 2, 4. Tranquilo. Menos 1 vezes raiz de 2 é só raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então, esse raiz de 2 vezes 3 vira raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Como os denominadores são os mesmos, eu posso fazer essa subtração aqui, que vira isso aqui simplesmente. Eu não vou querer mexer com esses números aqui, vou deixar indicado dessa maneira. Mas, então, o seno de 15 é isso aí. É raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Vocês podem fazer na calculadora quanto vale raiz de 6, diminui raiz de 2, divide por 4, que vocês vão ver que esse número vai estar entre menos 1 e 1. Não tem como sair desse valor aqui. Tranquilo? Nesse caso aqui, vai dar maior que zero. Isso eu sei. Agora o cosseno de 15. Mesma coisa, vou usar o 45 e o 30. O A é o 45 e o B é o 30. Tranquilo. Cosseno então de 45 menos 30 é cosseno de 45 vezes cosseno de 30, mais, lembra que o cosseno inverte o sinal. Seno de 30 vezes seno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Todos esses dados eu estou pegando daquela tabelinha que a gente fez lá atrás.
Então, multiplica tudo que tem em cima, raiz de 2 vezes raiz de 3, mesma coisa do slide anterior, né? 2 vezes 2, 4. 1 vezes raiz de 2, mais, né? 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Denominador é o mesmo, posso somar o que está em cima. Vai dar isso aqui, não quero mexer com as raízes, quero deixar elas indicadas assim. Só isso. Então, vocês viram que a diferença foi que aqui era menos e agora aqui é mais. Não é sempre que vai acontecer isso, não. Nesse caso aqui aconteceu. Vamos ver aqui agora o conceito de arco duplo, que ainda tem a ver com a matéria. Vocês lembram lá que era A mais B, né? O arco duplo é quando eu tenho dois ângulos iguais se somando. Então eu vou ter A mais A, que é 2A. O que quer dizer isso na verdade? Se eu quisesse calcular cosseno e tangente de 60, eu poderia usar 30 mais 30, que eu tenho 60. Lógico que eu não vou fazer isso porque eu já sei cosseno e seno de 60. Mas isso foi só um exemplo. Então o arco duplo vai ser 2A. E como é que funciona? Seno de 2A é seno de A mais A. Repete a mesma forma que a gente viu lá atrás. É seno de A vezes cosseno de A, que agora o B é um A, né? Mais, porque o seno conserva o sinal, seno de A, que aqui seria um B, mas agora é um A, vezes cosseno de A. Esses dois números, esses dois termos aqui são iguais, então eu vou somar eles. Então eu acho que vale 2 seno de A cosseno de A. Isso aqui é o seno do arco duplo. Tranquilo, né? Mesma coisa para o cosseno de 2A. É cosseno de A mais A. Então como é que fica? Cosseno de A vezes cosseno de A, que aqui era um B antes, né? Olha que B feio. Menos, porque cosseno inverte o sinal, seno de A, que antes era um B, vezes seno de A. Cosseno de A vezes cosseno de A ao quadrado. Menos seno de A vezes seno de A ao quadrado. Tranquilo, né? Agora só um exemplo aqui de como é que a gente pode usar o arco duplo. Esse é um exemplo muito infeliz e vocês vão ver por quê. 120. Não conheço, não é um ângulo notável, não sei o cosseno e o seno dele. Vamos usar o arco duplo então, 60 mais 60, que dá 120, para poder calcular o seno e o cosseno dele. Então vamos lá, seno de A mais B. É seno de A vezes cosseno de B mais seno de B cosseno de A. A é 60 e o B também é 60, arco duplo, né? E eu sei que a forma de arco duplo é 2 vezes seno de 60 vezes cosseno de 60. Lembra lá? 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. O A agora é 60. 2 vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Eu corto esse 2 com esse 2 aqui. 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é só raiz de 3 sobre 2. Então achei que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Por que eu falei que isso é um exemplo infeliz? Porque olha como é que é muito mais fácil eu usar dois ângulos diferentes, no caso 90 aqui. Para o 180 vocês veriam que é fácil também. Olha que interessante, eu vou usar o 90 e o 30, porque se eu somar os dois dá 120 também. Então é seno de 90 mais 30, que é seno de 90 vezes cosseno de 30 mais seno de 30 vezes cosseno de 90. Mas olha que interessante, vocês lembram que seno de 90 vale 1, lá da primeira aula. E cosseno de 90 vale 0. Então esse termo aqui eu já cancelo. Olha aqui, é esse termo aqui, ó, meio vezes 0. Para mim não faz diferença, porque já zerou. Então fica só 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Vocês estão vendo que aqui o resultado é o mesmo, né? Tem que dar o mesmo. Só que aqui foi muito mais rápido de fazer. Porque o seno de 90 e cosseno de 90 é 1 e 0. Então, mais tranquilo, né? Mesma coisa para o cosseno. Vou usar o arco duplo, 60, 60. Então, cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B, menos, porque cosseno inverte o sinal, seno de B vezes seno de A. A vai ser 60, B vai ser 60. Então é A e A, na verdade, né? É o arco duplo. Então, já sei que a fórmula é cosseno ao quadrado de 60 menos seno ao quadrado de 60. Está naquele slide lá atrás que a gente provou isso. Provou não, só apresentei para vocês. Então, cosseno de 120 é o cosseno de 60, que é meio, ao quadrado, menos o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, ao quadrado. Meio ao quadrado é 1 quarto.
E raiz de 3 sobre 2 é 3 quartos. Essa raiz aqui eu elevo ao quadrado, ela some, né? E esse 2 eu elevo ao quadrado, vira 4. Então, 1 quarto menos 3 quartos. Os denominadores são iguais, posso subtrair direto. 1 menos 3 menos 2 sobre 4. Simplifica aqui por 2, vira 1, e simplifica aqui por 2, vira 2. Então, simplesmente, menos meio. Achei que o cosseno de 120 vale menos meio. Agora, novamente, olha como é que fica quando eu uso 90 e o 30. É cosseno de 90 mais 30. Então, fica cosseno de 90 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 vezes seno de 90. Seno de 90 a gente já viu que vale 1. E cosseno de 90 a gente viu que vale 0. Então, esse termo aqui já zerou. Olha esse termo aqui zerando. Não faz diferença para mim. Então, é simplesmente menos meio vezes 1, que é menos meio. Bem mais rápido, né? E era só isso que eu queria passar de transformações trigonométricas. Lógico que tem muitos exercícios aí para se fazer, para poder fixar essas fórmulas realmente e não precisar ficar decorando musiquinha. Eu não gosto, pelo menos. E fiquem à vontade para poder me mandar e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou colocar meu e-mail na descrição do vídeo. Mesmo se você não for aluno matriculado do Faceduca, você pode ficar à vontade para poder mandar qualquer dúvida que vocês tiverem por e-mail relacionados à matéria, ou que eu vou ficar muito feliz de responder vocês. Então era só isso, valeu!